entender perfeitamente. De repente, ontem, a minha máquina de lavar, e as mulheres que eu digo, ela decidiu que não iria funcionar. Fim de semana, não encontramos ninguém, né? Encontramos uma pessoa, e essa pessoa disse assim, somente terça-feira eu vou poder ir. Eu disse, Jesus, e as roupas olhavam para mim, olhava para as roupas, a roupa olhava para mim, olhava. Eu disse, não vou me preocupar. A Bíblia diz, não mandeis ansiosos. Aí já lavei a farda do menino na mão, o que tinha que lavar. E rendi graças ao Senhor. Quando foi hoje pela manhã, eu olhei para a máquina, ela olhou para mim. Ela disse, eu vou ficar parada. Assim, vai ficar parada? E eu liguei ela na tomada, conectei ela. E disse, pega em nome de Jesus. Ela, pam, 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 começou a funcionar. E em tudo, o Senhor, Ele ministra para nós. E o Senhor disse, Ingrid, eu quero que você diga para o meu povo que eles vão receber uma injeção de ânimo. E foi isso que vocês receberam aí do Senhor. Às vezes Deus tem que chegar para vocês e dizer, pega em nome de Jesus. Funciona em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Para você poder acordar. Porque Deus não chamou você, querido, para ficar parado. Deus não chamou você para você ficar nesse marasmo. No livro de Lamentações, para. Deus não chamou você para viver do seu passado. Deus chamou você para ter expectativa no seu futuro. E viver o presente que Ele tem para você. É inevitável quando nós plantamos a colheita vir. Diga assim para o seu irmão, é inevitável. Diga, quando plantamos, é inevitável a colheita vir. Não tem como impedir. Alguém que semeia, alguém que permanece firme de receber as colheitas de Deus na vida delas. E essa mensagem, ela nasceu na sexta-feira. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar para o teu povo? Quando sabe, querido, que a gente não ministra o que a gente quer, mas que o Espírito Santo, Ele quer falar para que venha alcançar a igreja. Eu disse, Pai, que responsabilidade, Pai, não vinha. E eu disse, eu me rendi ao Senhor e disse, Senhor, eu estou precisando só de um abraço. Agora, só isso. E saltou a palavra no meu coração. El Shaddai. E nós vamos conhecer mais sobre essas características do Senhor nessa manhã. E durante toda a semana também, uma frase sempre que saltou no meu coração. Deus é o meu patrocinador. Deus é o meu patrocinador. Ele é El Shaddai. Você vai entender que você não está sozinho. Deus, Ele se revelou no Antigo Testamento de várias formas. Nós vamos encontrar vários nomes de Deus que revelam o caráter dele, que nos mostra quem ele é. Quando nós conhecemos quem Deus é, automaticamente nós conhecemos quem nós somos. Porque existem, claro, atributos de Deus que são comunicáveis e atributos que não se comunicam. Claro, por exemplo, você não pode ser onipotente, onipresente, onisciente. Você não pode estar em todo lugar, né? Em vários lugares ao mesmo tempo. Mas existem atributos que Deus ele comunicou a nós. E um dos nomes mais lindos que eu vejo na Bíblia e que Deus se revelou é o nome El Shaddai. E essa palavra El Shaddai, o prefixo El, significa Deus poderoso. E Shaddai, há duas raízes no hebraico em relação a essa palavra Shaddai. Pode ser Shad, mais ou menos assim, ou Shaddad. Essa palavra Shad significa seio, nutrição, cuidado. Deus se mostrando como Deus que sustenta o seu povo.
Deus se mostrando como uma pessoa, alguém que cuida do seu povo. E essa palavra Shaddai significa força, poder que destrói os inimigos. Então essa é uma palavra, é um nome de Deus poderoso. E é por isso que nós podemos traduzir essa palavra juntando essas duas origens no hebraico e dizer que ele é o Deus todo-poderoso e todo-suficiente. Ele é ao mesmo tempo força, poder, sustento e provisão para nós. É aquele que providencia todas as coisas. É por isso que nada falta para nós. Então, por isso que ele, como ele é El Shaddai, nós podemos também dizer que Deus, ele é o nosso maior patrocinador. Você fica feliz com isso? Diga assim, Deus é o meu patrocinador. Agora você poderia falar mais alto, mesmo que você não queira, mas você vai falar hoje. Diga assim, Deus é o meu patrocinador. E quando você fala essa frase, o que é que você sente? Mexe em quê em você? Uma das primeiras coisas, querido, que o diabo quer roubar de nós é o caráter de Deus, é a imagem de Deus. Ele quer destruir essa imagem e dizer, olha, Deus esqueceu de você, Deus não vai cumprir mais aquilo que ele prometeu. Está vendo aí essa demora? Olha, disse que tantas coisas iriam acontecer na tua vida. Olha, 10 anos se passaram, 20 anos se passaram e nada acontece. Acaba com esse negócio de crer, vai agir pela tua própria força, rapaz. Vai agir pela tua própria força, mulher. E quando nós percebemos, se não atentarmos, estaremos fora da graça de Deus por querer fazer tudo na nossa força e no nosso tempo. Eu vim aqui nessa manhã para dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que ele prometeu, o El Shaddai, é aquele que é colo. A Lília falou sobre isso, eu disse, pronto, Senhor, ela vai revelar já toda a mensagem. Eu nem preciso mais, Senhor. Significa colo. É como um bebê. Né? O bebê está no útero, na barriga da mãe. Né? E ele ali dentro, ele recebe todos os nutrientes necessários. E ele vai crescendo. E ele vai se desenvolvendo. Mas quando ele nasce, é um ambiente diferente para ele. É algo totalmente diferente. O que é que o bebê mais quer? Né? Ele começa primeiro a chorar. Ele quer comida e ele quer o colo da mãe. Eu quero dizer para você nessa manhã que existe um colo de Deus para você. Que existe um El Shaddai. Que ele é força, sustento, poder e provisão na sua vida para fechar todas as lacunas e todas as experiências negativas que você teve no passado. O El Shaddai vem e preenche. E preenche aquilo que você poderia olhar e dizer, Senhor, tem uma lacuna tão grande no meu coração. Tem algo, Pai, que eu sei que eu não estou conseguindo preencher. E o que é que as pessoas buscam? As pessoas vão buscar na aprovação humana, vão buscar na ostentação, nas bebedeiras, tentativas de preencher o vazio. Mas sabe de uma coisa? Um vazio e as carências do ser humano, só o El Shaddai consegue preencher. Não são os olhares humanos. Tem pessoas aqui nessa manhã que precisam tirar os olhos das pessoas. Que precisa tirar os olhos dos homens. E colocar os seus olhos naquele que detém todo o poder e toda a força. E eu fui pesquisar essa questão de Deus ser um patrocinador.
Essa questão do patrocínio, querida, é algo muito sério. Eu quero lembrar aqui que Deus não vai chegar para você e dar dinheiro para você de lá do céu. No céu não cai dinheiro, amém? O dinheiro está aqui na terra. Mas ele vai patrocinar pessoas. Vai patrocinar projetos. Vai patrocinar chamados. Mas ele não vai assinar qualquer projeto. Ele vai assinar o projeto que ele preparou para você. Vai um engenheiro assinar, outra pessoa faz um projeto. Nós temos aqui o exemplo do nosso apóstolo, que ele é engenheiro. Aí o engenheiro A faz todo o projeto e vai dizer assim, assine aqui agora, Valdec. Como se fosse você assinando. O que é que ele vai dizer? Que ele é inteligente. Ele vai dizer, eu não vou assinar, porque não fui eu que fiz esse projeto. Mas sabe, eu estou aqui nessa manhã para dizer para você que os projetos de Deus para a sua vida já estão assinados por Ele. E que você precisa apenas estar sensível à voz do Espírito para compreender esses projetos e esses planos que Ele tem para você. Os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, os planejamentos de Deus para a sua vida, o planejamento estratégico de Deus para a sua vida jamais poderá ser frustrado quando você segue Ele. Então eu posso dizer para você, segue o plano. Não segue o que está na tua cabeça. Não segue aquilo que as pessoas estão dizendo. Olha, vem por aqui que aqui está melhor. Olha, faz isso, faz aquilo. Segue aquilo que o Espírito de Deus está colocando no seu coração. Porque certamente aquilo que o Espírito de Deus coloca no seu coração, querido, já tem a assinatura do céu para você. Já tem a assinatura do céu na sua vida. E já deu certo. Pode ser que não se cumpra amanhã. Pode ser que não se cumpra daqui a um ano. Mas eu tenho certeza que vai se cumprir. Porque Ele é El Shaddai. Um Deus que provê. Um Deus mais que suficiente. Ele é todo poderoso. E ao mesmo tempo todo suficiente para nós. Para nos dar aquilo que nós precisamos. E eu nunca vi alguém, olha, que tem o maior patrocinador dessa terra ficar com cara de maracujá murcho. Nunca vi, não. Rapaz, isso, Nana, totalmente guiada pelo Senhor. Como é bom, né, ser guiado pelo Espírito. Deixa eu tomar aqui uma água de coco, viu? Vocês querem? Eu guardo um pouquinho para vocês. Eu nunca vi alguém que tem um grande patrocínio. Aleluia. Ficar de cara de maracujá murcho. Com cara de prejuízo. Com cara de... Entendeu? Oh, sou um coitadinho, não. A gente assistia um filme, só para você ter uma ideia, ou então vou dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, um atleta que tem o sonho de jogar futebol. Cadê os homens que gostam de jogar futebol? Aqui tem homem que gosta de jogar futebol, mais ou menos. Ah, tá bom. Mas sem condenação, viu? Se você gosta, é bom, é um exercício físico. É de Deus. Que sonha em ser um jogador profissional. E a gente vê muitas histórias por aí daqueles menininhos, né? Naqueles campos de barro, jogando, né? Aí, gol, e chuta, e faz drible, e tudo mais. E num lugar improvável, numa favela, ou num jogo de futebol normal, num momento que ele nunca imaginou, aparece um patrocinador ali. Que as pessoas chamam olheiro, né? Olheiro. Fica só observando. Ele vai um dia, ele não vai um dia só, não. Ele vai um dia, ele vai dois, e ele fica ali acompanhando aquele jogo de futebol. E ele percebe que o moleque, né? Assim a linguagem dele,
que o rapaz tem o dom, tem o talento. Aí o que é que ele faz? Ele chama o jovem ou o adolescente e diz: eu vi potencial em você. Você vai se tornar um grande jogador de futebol profissional. Eu vou levar você para Madrid, na Espanha. É só para você imaginar. Eu vou sustentar você, vou dar casa, vou dar recursos, vou suprir você de tudo, não vai faltar escola, não vai faltar nada para você. E além do mais, eu vou levar toda a sua família. Tem quantos irmãos? Tem 10 irmãos, não tem problema não. Tem 10 irmãos, vai levar tudinho. Vai sua mãe, vai seu pai. E ele provê ali aqueles recursos, porque ele viu potencial naquele menino. Do mesmo jeito, querido, foi aquilo que Deus fez conosco. Ele chamou você. Ele viu potencial em você. E disse: esse terá o meu patrocínio. E não é qualquer patrocínio. É o patrocínio do céu sobre a sua vida. Aí você diz: mas Ingrid, existem muitas pessoas que não são cristãs e tem patrocínio e prosperam e tudo mais. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Existe uma diferença, querido, sobre a prosperidade, né? Infelizmente, a teologia desses tempos, né? As pessoas chamam teologia da prosperidade, embaçou a mente de muitas pessoas, que as pessoas, quando alguém chega na igreja, né, para falar sobre prosperidade, já dizem: falando sobre dinheiro. Não tem nada a ver. Dinheiro também está no meio dessa prosperidade. Se você não gostar de dinheiro, irmão, pode passar para a conta do pastor gringo, que ele gosta. Ele não ama dinheiro não, viu? Mas ele gosta. Por quê? Porque dinheiro não é senhor. Ele é ferramenta. Só. Ponto final. E as pessoas embaçam tudo, diz: aquela igreja só prega sobre prosperidade. Aí eu te pergunto: vai pregar sobre pobreza? Vai pregar sobre miséria? Ah, Ingrid, mas eu não tenho R$1 no bolso. Não importa, você é próspero, meu irmão. Porque Deus é o teu patrocinador. E nós vamos ver aqui 5 características. Vamos ver um pouco. Que atrai esse patrocínio de Deus na sua vida. Você quer saber? Amém? Ele já te deu patrocínio. Mas para que esse patrocínio venha se manifestar, existem coisas que eu e você temos que fazer e permanecer para que as coisas que ele prometeu, o plano dele venha se cumprir na nossa vida. Muitas pessoas estão frustradas porque receberam uma palavra de Deus e disseram: aquela palavra eu acho que não foi para mim. E guardaram na gaveta e colocaram lá e estão vivendo angustiadas. E está vivendo com a cara de maracujá murcho. E dizendo: né, eu vou para a igreja, mas eu não tenho uma expectativa. Ei, El Shaddai está aqui nessa manhã para dizer para você: eu sou o teu patrocínio. Existe essa diferença da prosperidade dos ímpios e o patrocínio de Deus. Sim, os ímpios podem prosperar. Coloca um pouquinho de retorno para mim, por favor, pastor. Os ímpios podem prosperar, pode ter dinheiro, tem poder, sucesso, mas é temporário, sem propósito nenhum. Sem propósito nenhum. E tem muita gente que está andando assim, sem propósito nenhum, sem seguir um plano. Veja a diferença quando durante a semana você se organiza, faz um plano, segue um plano. Não, segunda eu vou fazer isso. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou... Terça. Experimenta ter um plano semanal. É claro que nem sempre vai seguir perfeitamente, mas não tem problema. Não esteja preso a uma agenda, claro, mas as direções do Espírito. Mas tenta viver uma vida toda bagunçada para você ver se dá certo. Tenta colocar aquela música do mundo, deixa a vida me levar, para ver se dá certo, e não segue um plano.
você não vai chegar a lugar nenhum. Me desculpe, meu irmão, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é como se você estivesse dando golpes no ar. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse. Ele diz, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. E o patrocínio de Deus, ele vai além. Ele sustenta, ele te dá dons, ele te dá talentos, ele te habilita, ele abre portas e conduz você a uma vida de propósito, de prosperidade, de paz e de eternidade. Vai muito além do dinheiro. Querido, depender só de dinheiro é pobreza. Você tem que depender do propósito de Deus para a sua vida. Quando você corre atrás do dinheiro, ele cria asa e voa. Mas quando você corre atrás de seguir o plano, seguir o projeto e o propósito de Deus para a sua vida, as coisas chegam na sua vida. E eu não estou falando só de dinheiro não, querido. Eu estou falando de graça de Deus. Eu estou falando de dons, de habilidade, de coisas que você nem se imaginaria fazendo. Mas Deus disse, eu te escolhi para você fazer isso e você vai fazer. Porque eu vou colocar uma habilidade dentro de você. E eu vou confundir a sabedoria dos sábios. Para que todos vejam que eu sou o Senhor. E é isso que as pessoas vão olhar para você e vão ver. E é incrível que eu gostaria que você abrisse lá em Gênesis para você ver a primeira vez que aparece a palavra El Shaddai na Bíblia. Gênesis 17. Gênesis 17, a partir do versículo 1. Deus muda o nome de Abrão. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, viu? Para quem não sabe. No versículo 1. Diz assim. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é Deus dizendo para Abrão, né, antes de mudar o nome dele, diz, eu sou o El Shaddai. Ande na minha presença e ser perfeito. Ele disse, deu uma promessa, diz, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Diga assim, esse é o ano do extraordinário. Amém? Mas o extraordinário começa no ordinário, no seu dia a dia. Vamos ver. 3. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Uau! Olha para mim aqui agora. Um homem de quantos anos que você leu lá, se você prestou atenção? 99 anos de idade. Deus chega para ele e diz, é você que vai ser pai de multidões. Ele poderia dizer, não, ó, fala ali com Leão, né, Abraão, porque, Senhor, porque não dá não. Não é comigo não, esse negócio, Senhor, esse plano aí não dá certo. Mas, ele prostrou o rosto em terra e ele ouviu a voz de Deus. E foi a primeira vez na Bíblia que Deus diz, eu sou com você. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, o que Deus faz com você em relação ao patrocínio que ele tem na sua vida? Primeiro, ele investe em você. Deus é aquele que investe em você. Diariamente na sua vida. Ele te dá dons, talentos, oportunidades e abre portas que ninguém pode fechar. Deus investe em você. E é diariamente. Logo no começo do ano, querido, Deus me deu uma palavra. E eu disse, Senhor, eu tremi nas bases,
né? Porque quando Deus ele dá uma palavra para você e você choca com a realidade atual e você olha, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem. Mas é preciso ser ousado para agarrar o que Deus tem, para agarrar a palavra que Deus tem para nós. E eu disse, Pai, eu só vou te adorar. E ali, mais ou menos meia-noite, antes de romper o ano, meia-noite 1, meia-noite 2, eu comecei a adorar e dizer ao Senhor que era a fidelidade dele. Queria me levar nos lugares que ele mesmo planejou para a minha vida. E saltou aquela música, sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além. É Ele, querido, que vai levar você, porque Ele investiu em você, porque Ele é um pai. É a primeira característica de um patrocinador, ele é investidor. O segundo ponto é que Deus, ele acredita no seu propósito. Então, Deus já viu quem você é. E ele está comprometido a sustentar esse propósito. Aí você diz, Ingrid, como é que eu vou descobrir esse propósito? E as pessoas ficam tão ligadas assim, eu não sei qual é o meu propósito, e ficam perdidas, e que se esquecem que o propósito é revelado diariamente. O seu propósito, ele é revelado diariamente. Aquilo que flui de você. Quais são as suas habilidades? Qual é a mensagem que você carrega? Qual é a voz que você tem? Geralmente, querido, aquilo que você passou, a sua maior dificuldade, a sua maior dor vencida, é a sua mensagem. É o seu propósito. E esse seu propósito, ele se revela de várias maneiras. Esse seu propósito, ele se manifesta dentro da sua casa. Esse propósito se manifesta na sua vida profissional, no seu dia a dia, na igreja, por onde quer que você vá, ele vai se manifestar. A mensagem é uma, o propósito é um só, mas ele se manifesta de várias formas. Então não fica preso, qual é o meu propósito? Apenas vai. Apenas flui, apenas começa a fazer alguma coisa. Coloca a tua mão. Porque tem patrocínio, se tem assinatura de Deus, tem provisão para que você venha viver o extraordinário. Mas sabe, você precisa colocar uma expectativa santa em tudo aquilo que Deus ele falou, queria fazer na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui meio borocochô, sabe? Nunca mais você tinha ouvido essa palavra, né? Borocochô. Meio cabisbaixo, vamos traduzir na linguagem do Nordeste. Mas tem a alegria do Senhor dentro de você. Tem alegria, há uma diferença sobre uma alegria mental. A alegria mental, ela se baseia simplesmente nas circunstâncias. Se baseia apenas naquilo que os olhos podem ver. Mas a alegria do Senhor, ela se baseia unicamente naquilo que Deus falou sobre nós. Em acreditar no propósito que Ele tem para nós. Se Deus acredita em nós, se Ele acredita em você, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Acredita em você. Não é soberba você dizer, eu acredito em mim. Não é soberba você dizer, eu confio naquilo que o Senhor confiou a mim, porque você sabe a sua fonte, você sabe de onde é que vem aquilo que você precisa. Não é porque é na sua força, mas é porque é na força do Senhor operando na sua vida. E é nisso que você precisa entender para que você possa se alegrar, porque Deus investe em você, acredita no seu propósito e terceiro, Ele provê recursos para a sua vida. Quando parece que falta algo, parece que está faltando alguma coisa, você se lembra, eu tenho uma fonte.
Eu tenho uma fonte de alegria. A Bíblia diz, querido, que nessa fonte nós vamos dar gritos de alegria. Nós vamos dar gritos de júbilo. E é isso que a igreja ela precisa entender. Que não é tempo de ficar travado. Sabe o que é travado? É tempo de sorrir. É tempo de se alegrar. É tempo de dizer, se o céu está comigo, se Deus investe em mim, se Ele acredita no meu propósito, se Ele provê os recursos necessários, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar no Senhor. E vou confundir o diabo. Ha, ha, ha. Você já experimentou dizer um ha, ha, ha no seu lugar? Ou você chega tão assim no culto que não. Oh, soberaníssimo Deus, excelentíssimo. Poderosíssimo, excelentíssimo. Que nunca sorriu na igreja. Não é pecado não sorrir na igreja, viu? Não, a igreja que eu frequentava podia rir não, Ingrid. Oxi, o povo olhava para mim com a cara desse tamanho. Mas eu quero dizer que aqui você pode rir. Porque a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, quando ela entra no nosso espírito, ela produz alegria. Ela produz paz. Ela produz prosperidade. E Deus banca você. Eu não vou ter medo de falar isso não. Eita, lá vem ela falando sobre dinheiro. Dinheiro é um assunto altamente espiritual, viu? Pode ter certeza disso. Há mais assunto sobre dinheiro na Bíblia, sobre qualquer outra coisa. Então, se fosse você, eu começava a atentar. Porque tudo na Bíblia é importante. Ah, o amor é importante, é o primeiro de todos. Ah, a paz, é sobre provisão. Tudo é importante. A gente não pode rasgar a Bíblia e dizer, não, isso aqui a gente não vai aprender. Você tem que estar disponível para aprender de tudo que a Bíblia tem para você. E Deus, Ele banca o seu chamado, a sua missão e até os detalhes da sua vida. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. E eu vou repetir, é Deus que banca o teu chamado, a tua missão e até os detalhes da sua vida. É Ele. Ah, Ingrid, mas na minha geladeira eu estou vendo só cebola e água. Aí você está esperando eu dizer, Deus vai mandar cebola e água para uma feira para sua casa. Amém, Ele pode fazer isso. Pode ou não pode? Dizer assim diz o Senhor, Leão, vai lá e dá uma feira. Ou Ingrid, ou pastor. Ele pode fazer isso, com certeza. Mas isso não é uma regra. Amém? Não fique esperando porque o fulano de tal tem, ele poderia dar a mim. Não. Os seus olhos não têm que estar em pessoas. Mas qual é a regra de Deus? Ele vai investir em você. Ele vai colocar ideias, ele vai colocar projetos, ele vai colocar estratégias. Porque Ele é Jeová Sabaote também, um dos nomes de Deus, o Senhor dos exércitos. E em todo o exército existe uma estratégia para que ele possa vencer a batalha. Então existem estratégias de Deus, estratégias do ato que estão permeando dentro de você. E você está olhando para fora e Deus diz, olha para dentro de você, tem tudo aquilo que você precisa. Para que você venha viver uma vida diferente e você venha prosperar em tudo aquilo que você faz. A Bíblia diz, querido, que em tudo que nós empreendermos, nós vamos prosperar. Ah, Ingrid, mas eu não estou vendo. Ele também não te chamou para ver. Quando ele chamou Abraão ali com 99 anos, Abraão ele já era rico. Já era rico. Mas ele não tinha os recursos necessários para que a promessa se concretizasse. E o que era que era preciso ali para que se concretizasse? Um filho.
E é isso que o Senhor está dizendo para você nessa manhã. Tire os olhos de você. Tire os olhos da tua cabeça, daquilo que passa na tua mente. E começa a ver com os olhos do Espírito. Começa a olhar para dentro de você e ver que no céu não tem falta de nada. Começa a profetizar para você. Eu não tenho falta de alegria, Pai. Começa a abrir a sua boca. E como eu falei aqui, ser inconformado enquanto você não estiver indignado e não estiver inconformada com a situação, as coisas não se manifestam. Mas quando você se indigna com a situação e dizer, eu não vou viver mendigando mais. Eu não vou viver mais debaixo de opressão, mas eu não vou, porque dentro de mim existe um reino inabalável, que me sustenta, que provê e que tem patrocínio para a minha vida. Eu não sou um Zé Ninguém, eu não sou uma coitadinha, eu sou o melhor de Deus aqui nessa terra. E entendendo, ei diabo, é assim que você tem que falar com ele. Vou chegar na sua pia, lá na sua cozinha, um monte de prato para lavar. É assim que você vê, viu? Se você é espiritual ou não. Quando você tem um monte de pia, um monte de prato para lavar na pia, e você enfrenta. Ô, glória! Cadê as mulheres? E os homens também lavam, viu? Cadê os homens dessa igreja? É tão lindo, meu marido, quando o menino pense. Quando ele diz assim, deixa que eu lavo, eu faço, ô, glória. Deixa que eu lavo. Mas aí eu vou cantar aquela música. Há um bálsamo em Gileade. Essa é a música que dá vontade de cantar. Há remédio em Gileade. Mas existem momentos que Deus vai dizer, enfrenta a pia. Se tu não tem força para enfrentar a pia da tua casa, como é que tu vai enfrentar o cão, mulher? Ô, homem, também. Vamos desmistificar. Você é a mesma força. Você está entendendo? Porque é a força do Espírito em você para tudo que você vai fazer. Para limpar a tua casa. Para fazer aquilo que você... Para operar no chamado. Nunca tem oportunidade. Para com isso em nome de Jesus. Ah, porque o pastor não me chamou para dar a palavra de dízimo. Dá na rua a palavra de dízimo. Eu não preciso disso aqui não, para viver a Bíblia, a palavra de Deus não. Preciso estar aqui na frente não, nem você. O que nós precisamos é viver tudo que Deus tem para nós todos os dias. E eu vou dizer, querido, o mais importante, tudo isso aqui é importante. Por quê? Porque nós estamos aqui na comunhão e a unção se manifesta e existem coisas que são destravadas. Mas a tua vida espiritual é construída no teu dia a dia, no teu ordinário. Você lavando os pratos da pia, a forma como você lava os pratos. A forma como o teu marido... Amor, faz um omelete para mim. Aí quando ele diz, com verdura, tá? Aí eu, tá. Aí o Espírito Santo diz, bota o prato para ele. Sim. Quando os meninos estão... Tá, os meninos, né? Só tem um, né? Mas tem gente aí que tem uns 10, né? Aí, quando o menino está lá, a forma como você se comporta, o teu ordinário, vai revelar como você está. Para que você venha viver o extraordinário de Deus. São os testes de Deus que se revelam ali, no seu dia a dia, para que você venha permanecer firme. Aí o povo acha que, não, para viver os projetos e os planos de Deus, eu preciso... fazer alguma coisa assim, sabe? Não, é no teu dia a dia, na tua simplicidade. Como você trata a tua esposa. Quando você trata o teu marido. Como você trata os teus filhos. Como você se comporta no teu trabalho. Como você faz negócios. Aquilo que você pensa.
aquilo que passa dentro de você. E principalmente a forma como você se comunica lá aqui dentro. Como está a sua comunicação interna? E principalmente como está a tua comunicação interna com o Senhor. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque Deus nos patrocina para sermos patrocinadores de outras pessoas. Deus investe em nós para que nós venhamos a investir em pessoas. Enquanto você estiver vivendo uma vida pensando só em você, Deus colocou dons, colocou talento na minha vida, mas vou ficar aqui sentada, parada. Você não vai ver o fruto. Porque fruto só vem para quem planta. Aí depois quer criticar quem plantou. Olha para você e vê aquilo que você precisa fazer de diferente. E segue o plano de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui aquelas 5 características que eu falei do patrocínio de Deus, que atraem o patrocínio de Deus. Coisas que você tem que fazer, que Deus já fez. Primeiro, reconheça seus talentos. Quais são os teus talentos? Não precisa dizer nada para mim. O que é que você sabe fazer? Você está desenvolvendo aquilo que Deus ele colocou na sua mão? Desenvolva. Entregue a Deus. Primeiro é o potencial. Qual é o seu potencial? Deus ele tem falado muito comigo em relação à percepção que a gente tem de si mesmo. Qual a percepção que você tem de você mesmo? Você sente raiva de você? Não precisa me dizer não, em nome de Jesus, viu? Tem gente que não tem raiva de ninguém, mas tem raiva dela mesma. Tem raiva dele mesmo. É por isso que aquilo que sai é só para ferir o outro. É só para maltratar o outro, porque ela mesma não gosta dela. Você está entendendo? E quando você não gosta de você, quando você tem uma autoimagem, vamos dizer assim, distorcida, você não vai conseguir viver tudo que Deus tem. Não, mas é soberba se achar. Deus está dizendo, se ache, porque eu já lhe achei. Não se perca de você. Olhe para você mesmo com amor e diga, Senhor, acredita em mim. Porque se o Senhor investiu em mim, se o Senhor viu potencial em mim, se o Senhor disse que eu ia ser líder, por exemplo, não estou falando de mim não, estou falando de alguém aqui. Se alguém disse que eu ia ser líder e alcançar multidões, simplesmente, Pai, eu me rendo ao Senhor. Se o Senhor disse que um dia eu ia ser pastor, eu me rendo ao Senhor. Se um dia o Senhor disse que eu iria ser diácono, eu ia fazer parte do ministério de música, eu ia pregar nas nações ou no bairro, ou para o vizinho, foi porque o Senhor viu potencial em mim. E eu vou colocar para fora esse potencial. Eu não vou guardar os talentos que o Senhor colocou, as habilidades que o Senhor colocou em mim. Tem gente que diz assim, eu só me movo se alguém mandar. Deus já mandou você se movimentar. Tem pessoas que no começo da caminhada pregava para as pessoas. Tinha aquele fogo, tinha aquela paixão. E hoje em dia, só vem esquentar o banco da igreja. Deus não quer que você esquente o banco da igreja. Deus quer que você frutifique. Ele chamou você para frutificar, para ser uma bênção na vida do outro. Porque uma palavra que é lançada na outra pessoa, que pode parecer simples para você, muda a vida dela. Aí você vai conhecer o verdadeiro significado da alegria. É fluir naquilo que Deus colocou dentro de você. É desafiador, muitas vezes é. Existe um preço para se pagar? Existe.
o preço de permanecer firme, mas o preço nunca será maior do que a graça de Deus sobre as nossas vidas. A graça, ela sempre superabunda em toda boa obra que a gente for fazer para o Senhor. Em todo lugar que a gente for manifestar o nosso chamado. E eu vou dar uma ênfase aqui. Deus, Ele patrocina o teu chamado, a tua missão. Ingrid, eu não vejo recursos. Não veja mesmo não. Só creia no recurso. E vai. E se movimente. E você vai ver os recursos aparecendo. E você vai ver as coisas também. E as coisas vão se encaixando, indo para o devido lugar. Deus te chamou para você ser uma bênção. Todo mundo, Senhor, eu quero bênção. Mas Deus te chamou para você ser a bênção. Bênção para quem? Para quem se aproxima de você. Aí, porque você está sendo bênção, as outras coisas não vão faltar. Tire os olhos do dinheiro. Tire os olhos das coisas e coloque no plano. Coloque os olhos no propósito. Ingrid, eu não vou trabalhar. Não, vai trabalhar, vai empreender. É justamente isso que você tem que fazer. Você não tem que parar aqui a sua vida inteira. Você tem que continuar fazendo aquilo que você tem que fazer. Enquanto você se movimenta, os recursos vão chegando. A provisão vai chegando. Deus vai olhar do alto e vai dizer, eu vejo fé ali. Manda mais. Manda mais recursos. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A questão é que as pessoas olham para o pouco que tem e dizem, o que é isso? Diante de tanta coisa. Seja fiel no pouco. Seja fiel nas pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. Ingrid, eu falo só, Deus é bom. Fala. Ingrid, no meu coração só vem para dizer para a pessoa, Jesus te ama. Fala. A Ingrid, no meu coração só diz assim, Deus não está com raiva de você. E eu estou olhando para aquela pessoa, está vindo essa mensagem. Vai lá e diz para ela. É assim que você vai crescendo, vai desenvolvendo. Não é travando as coisas, mas é desenvolvendo aquilo que Deus já colocou na sua vida. A Ingrid, Deus colocou no meu coração de fazer um projeto na praça de Satuba. Vai lá e começa, pega o violão e vai. E começa a ser uma bênção na vida de pessoas. Ah, Ingrid, Deus colocou no meu coração de criar uma marca. Vai lá e na tua marca seja a bênção para a vida de outras pessoas, aquilo que você carrega. Coloca uma mensagem, coloca um Deus é bom. Você viu aqui que o pastor ministrou no domingo passado que um Deus é bom libertou o cozinheiro, o chefe de cozinha. Um Deus é bom. Veio como um bálsamo. Eu postei um vídeo essa semana. De repente eu estava em casa e o Espírito Santo me incomodou dizendo, coloca um vídeo sobre a questão de suicídio. Porque Setembro Amarelo é comemorado, né? O mês inteiro é falado sobre esse assunto em vários lugares. E uma menina conversou comigo. Ela disse, Ingrid, eu acompanho ela. E ela disse, Ingrid, eu estava no meu trabalho. E o Espírito Santo ele começou a me incomodar. A olhar para aquela pessoa, Ingrid, eu me lembrei de tudo aquilo que você falou para mim. Olha para isso. Quando você frutifica, a outra pessoa também passa a frutificar na vida de outras pessoas. Eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que você tinha falado para mim. E eu comecei a passar para ela. E ela disse, Ingrid, que o nome da menina também é Ingrid. Eu estava com pensamentos de morte. Pensamentos suicidas. E ela foi lá. E eu disse, isso mesmo, acompanhe ela, ore por ela.
E ela fez isso. E ela disse, eu enviei o seu vídeo para ela. E às vezes achamos que estamos fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Por mim, eu não passaria meia hora, quase uma hora, tentando gravar um vídeo, não, irmão. Eu ia dormir, que eu estava precisando dormir. Mas se eu tenho o dom, se Deus colocou um talento na minha vida, eu não posso reter, eu não posso guardar aquilo que é de Deus. Mesmo que me custe alguma coisa. E às vezes as pessoas querem bênção, bênção é de Deus, bênção. Mas eu vou repetir, seja você a bênção. E quando ela falou isso, a minha mente não entendia o que eu estava fazendo, mas o meu coração sim. E quando ela falou isso, eu me alegrei sobremaneira. Eu disse, Pai, como é bom a gente ser obediente. Nós podemos salvar vidas através da nossa obediência àquilo que o Senhor coloca. E o resultado, sabe qual foi o resultado disso? Investimento também no meu chamado, no propósito que Deus colocou na minha vida. Ela disse, eu vou indicar a sua mentoria para ela. Eu disse, amém, minha irmã. Você está entendendo o que eu estou querendo fazer? Eu não fiz com o objetivo de vender nada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? Falar aqui para depois você não estar dizendo, ainda está lá na frente para vender. Eu não estou aqui para vender para você. Eu estou aqui para ser uma bênção para a sua vida. E como consequência, claro, Deus ele acrescenta coisas na minha e na sua vida. E essa menina voltou para o Senhor e está agora crescendo mais e mais, desenvolvendo em Deus. E assim como lá também, no meu trabalho, uma nova pessoa chegou como chefia. Veja como o inimigo trabalha. Você vai se encaixar nisso. Eu não conhecia ela. Ela seria minha chefe lá, né, supervisão. E eu fui pedir uma vaga. O primeiro dia que ela chegou, eu disse, olha, você poderia colocar uma vaga? Foi até a Nana que chegou lá nesse dia para minha irmã, né, para o Ben fazer o RG dele. Né? Aí ficou tão lindo, olha, o RG top. E eu fui tentar uma vaga e a primeira pessoa... ela era o primeiro dia dela de emprego. E ela estava meio perdida, mas estava lá na supervisão. E eu disse, olha, fulano de tal, você poderia colocar uma vaga para uma pessoa minha? Porque a antiga, ela fazia isso, saía, né, ajudando. Aí essa nova, disse, olha, eu não posso colocar. Porque senão eu posso perder. E começou a falar um monte de coisa e tudo mais. Aí, naquele momento, já quis vir, né? O espírito de Pedro, que quer vir. Sabe? Aí, se fosse a outra, não faria isso. Se fosse a outra, não agiria dessa forma. Isso é uma injustiça. Como é que eu trabalho aqui? Eu dou vaga para todo mundo que vem. Entendeu? E os pensamentos começaram a vir. E eu disse, não, Senhor, eu vou me acalmar. Aqui, vou me acalmar, não posso ficar com essa batalha interna e nem começar a olhar para a pessoa com outros olhos, porque aí o inimigo já vai trabalhando, né? Ali, aí você vai criando a imagem da pessoa e ali vai fechando as portas para ser uma bênção para a vida do outro, porque existem pessoas difíceis, existe ou não existe? Você também é às vezes, ou quase sempre. Tem gente que é todo dia difícil, né? Mas Deus ama. Tá? Até as pessoas difíceis a gente tem que saber lidar, né? Glória a Deus, né? No trabalho, na igreja, o amor vai nos unindo, amém? E vai fazendo com que a gente guarde o nosso coração. Glória a Deus e aleluia. E o tempo foi passando, e ela, bom dia, bom dia. Aí já quis vir aquela lembrança, está repreendido. Vai, né? Fui colocando
a minha carne em servidão. E até que um dia, uma pessoa chegou para mim e disse: Ingrid, você sabia que aquela supervisora ali, ela já foi professora de escola dominical, ela pregava nos cultos, e hoje ela está desviada. Tem um propósito dela estar aqui. Eu já entendi. Eu entendi na hora. Aí disse: o cão dos infernos estava tentando com que eu criasse uma imagem negativa dela, para que eu jamais fosse uma bênção para a vida dela. E me afastasse. Aí foi o contrário, irmão. Eu comecei: bom dia, tudo bem, não sei o quê, seja muito bem-vinda. Não com hipocrisia, viu? Mas de coração. Seja bem-vinda, viu? Ela disse: que bom, você me recebeu tão bem. Ela foi começando a me ver, né, também com outros olhos, e eu também comecei a amá-la com o amor de Deus. E Deus começou a patrocinar o projeto dele na vida dela através da minha vida. A investir nela. Você está entendendo que Deus investe em você para que você invista em pessoas? Ele patrocina em você para que você patrocine pessoas também. Mas não é você, é Ele através de você investindo. E eu cheguei e eu comecei a ministrar para ela. Tem momentos lá na Copa que parece mais um culto mesmo. Aí a outra irmã passa: Ingrid, você não estava nem no Labaxéria Candarama. Espera aí que agora eu tenho um serviço, né? Tem que saber separar as coisas. E quando, de repente, a outra menina veio, já tinha sido no meu coração, e disse: vamos fazer um momento de oração aqui? Eu disse: bora, pego junto com você. Eu disse: você organiza, você vai colocando aí, organizando as coisas, e a gente vai fazendo nosso momento. Aí conversamos com ela, ela disse: oxe, tudo certo. Só se for agora, em outras palavras. Aí toda terça-feira, a gente chega mais cedo. E lá nós temos um momento onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Dê glória a Deus. E oramos. Sendo bênção naquele lugar e levando o evangelho do Senhor. E trazendo vida aos corações que estão cansados e abatidos. É Deus dizendo: pare de olhar para a bênção. Pare de olhar para você. E seja você uma bênção para os outros. Porque Deus quer ver você frutificando. Pessoas que não frutificam vão apodrecendo. Fruto maduro demais apodrece. Aí você tem algo me incomodando aqui dentro. Eu não sei o que é. Parece que está faltando. Está faltando você fluir naquilo que você foi chamado para fazer. Está faltando você abrir a sua boca. E você vai ver, querido, as coisas acontecendo. Não é barganha. Deus não prometeu mansões para ninguém. Tem na Bíblia, diz: busque-me, busque e a mansão vai vir. Não prometeu uma Land Rover para você, mas pode ter, amém? Não é pecado não. Quando tiver lá, pode me chamar, chamar a gente também para passear na sua Land Rover, na sua mansão. Mas a Bíblia diz, certamente, que aquele que planta vai colher. Foi assim que o Senhor olhou para Pedro: olha, você está pescando aí peixe, mas vou fazer você um pescador de pessoas. As pessoas veem você como alguém bruto, alguém que não tem potencial. Mas eu vejo potencial em você, e você vai andar comigo e você vai aprender a ser uma bênção para a vida de pessoas. E a gente vê na Bíblia as pessoas largando tudo, né, a sua vida, para seguir o Senhor. Aí eu te pergunto: o que é que você precisa largar? Deixar de lado, para que você seja uma bênção. Vivemos em uma geração que não seja assim comigo e nem com você, que está comprometido com tantas coisas, menos com as coisas de Deus. Estão comprometidos com o trabalho, estão comprometidos com tantas coisas, até com escalas mesmo, mas não estão comprometidos com Deus.
Esteja comprometido com Deus dentro da igreja, fora da igreja, em tudo que você fizer, querido. Esse é o segredo de viver uma vida abençoada. É ser generoso. E ser generoso não é só chegar aqui e dizer, manda o teu Pix aí que eu vou passar 1 milhão de euros para tua conta. Olha, eita glória, é? Mas é você transbordar na vida de pessoas com aquilo que você tem de melhor. É dar o teu tempo. É não reter conhecimento. Tem gente que diz, não, eu não vou falar aqui tudo porque senão eu vou ficar sem nada. Não, pelo contrário. Seja generoso com alguém. Ser generoso é chegar assim, olha, senti tanta vontade de te dar um abraço, ir lá e abraçar aquela pessoa. E dizer uma palavra para você. Isso também é generosidade. Deus patrocina você, vamos colocar assim, para todo tipo de generosidade. Teve um dia que eu estava aqui, conversando com a irmã. Aí chegou a Ana e disse, Ingrid, eu quero lhe dar um abraço. Irmã, que abraço? Meu Deus do céu. Ela me deu um abraço e eu fui tão abençoada com aquele abraço ali dela. Às vezes você olha para alguém e você nem imagina que aquela pessoa está precisando de um abraço. Mas o Espírito Santo, ele fala com você. Ele comunica com você. O Espírito Santo não é simplesmente um poder ou uma influência, ele é uma pessoa. E ele quer te guiar em todos os aspectos da tua vida, em todos os detalhes da tua vida. E o que é que diz em Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, El Shaddai. Né? Agora, El Shaddai. Não tenho falta de nada. Ah, eu não tive amor de pai e de mãe. El Shaddai. Colo de mãe. Abba, Pai. Você vê no Novo Testamento Deus se revelando como Abba. Paizinho, está traduzindo, paizinho amado, paizinho querido. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver uma vida com medo de novo, a Bíblia diz. Mas recebemos um espírito que clama, papai, paizinho querido, Abba, Pai. E é isso que o Espírito Santo, ele clama dentro de você, hoje. Ah, Ingrid, eu tinha tanta falta de tantas coisas na minha casa. El Shaddai. Hoje você não tem falta de nada. Tudo que você precisa, Deus é o teu patrocinador. Tudo, exatamente tudo que você precisa. Aleluia. Se você sair daqui hoje pela manhã só entendendo que Deus tem tudo aquilo que você precisa, eu já vou ficar satisfeita. E em Salmo 23 diz assim, eu dei esse exemplo aqui um dia que eu estava ministrando louvor e eu vou dar de novo. Diz assim, que Deus, ele unge a nossa cabeça com óleo. A nossa cabeça. E o nosso cálice transborda. Quando a gente transborda, é inevitável as outras pessoas serem abençoadas. As outras pessoas são abençoadas. Porque você entende que é abençoado e nada falta para você. Não vai faltar unção para a tua vida. Não vai faltar força para a tua vida. Não vai faltar alegria para você viver. Não vai te faltar ânimo. Levante-se em nome de Jesus nessa manhã. E é isso que o Senhor faz. Vem aqui, Leonela, na frente. Esse exemplo vai ser feito com você. Vem aqui. Olha o que o Senhor faz conosco. Eu não vou derramar, nem se preocupe, viu? Essa unção aqui, que eu não tenho essa patente para fazer isso. Mas fique aqui. A Bíblia diz assim.